Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Chipus do canal Psiquiatra. Em primeiro lugar, eu queria convidar todos vocês a se inscreverem no canal, darem o like, comentarem o vídeo, compartilhar nas redes sociais, ajudarem-nos aqui, seja pelo Pix, seja pelo apoio, seja pelo Valeu, seja por inúmeros outros dos nossos... Você tem inúmeras maneiras de fazer isso, certo? Hoje eu estava em dúvida de qual seria o assunto, certo? Dúvida do dia. E descubro, pouco antes de sair do trabalho, foi um longo dia de trabalho, o falecimento do Dom Cláudio Rumens. Certo? O Dom Cláudio Rumens, que foi cardeal, inclusive, né? O Dom Cláudio Rumens, ele é uma pessoa um tanto difícil de entender, mas que se você ativar certas chaves de interpretação, isso vai ficar mais fácil. Por um lado, o Dom Cláudio Rumens era um adepto da teologia da libertação. E ele era, na Igreja Católica, um notável progressista. Certo? Ele foi o cérebro, por exemplo, por trás do Sínodo da Amazônia. Que foi acabou por se tornar um dos atos mais bizarros da história da Igreja Católica. Ele foi o mentor por trás disso. Agora é interessante que é o seguinte, embora ele fosse um nome da teologia da libertação, existem leaks do Wikileaks, certo? Existem vazamentos do Wikileaks que mostram que uma coisa curiosa, que o Dom Cláudio Rumens tinha contatos com a inteligência americana para tentar enfraquecer o marxismo no Brasil e tentar promover o livre mercado no Brasil. Mas se era da teologia da libertação, como isso é possível? Resposta: a esquerda marxista, ou melhor, a esquerda que orbita em torno do marxismo, essa esquerda chamada paramarxista, desde Michel Foucault, ela trocou a pauta econômica pela pauta sexual. Certo? O Dom Cláudio Rumens foi o responsável por um movimento da teologia da libertação que os críticos da teologia da libertação no Brasil ainda não perceberam, que é o quê? O movimento da teologia da libertação como sendo uma teologia baseada em uma subordinação da religião a uma pauta de política econômica, da economia, da praxis econômica, como sendo, mais especificamente na interpretação terceiromundista do marxismo, como chave hermenêutica, digamos assim, de uma teologia, certo? Como ponto de partida de uma teologia para a política sexual como, digamos assim, ponto de partida intelectual desta subordinação, né, da teologia a uma praxis. Se vocês tomarem isso em mente, as dificuldades de entender a ação do Dom Cláudio Rumens na igreja desaparecem. Na verdade, a teologia da libertação hoje é muito menos. Isso é algo que gente como Bernardo Kister não faz nem ideia, certo? É bem menos um movimento de revolução econômica e de política econômica que um movimento de revolução sexual e política sexual.
Vejam o que é que se estuda hoje nos grandes centros da teologia da libertação no Brasil, como é o caso da FAGE, da Unicinos, etc. É a política econômica? Não, é a política sexual. E a teologia da libertação é uma teologia que nasce pela via prussiana, principalmente no caso do Brasil. Antes de ela surgir como um movimento teológico, ela surge como uma articulação de vários bispos, uma articulação de vários membros do clero, certo? Não seria errado alguém dizer que o Dom Cláudio Rumes foi o mediador desta segunda fase da teologia da libertação no Brasil, inclusive subordinando-a a toda essa pauta de uma religião biônica mundial, certo? Assim como ele exerceu essa função análoga a que o Dom Helder Câmara exerceu na primeira fase, né? A que o Dom Helder Câmara e outros exerceram nessa primeira fase. O próprio Dom Paulo Evaristo Arnes. Tomem isso em mente e vocês entenderão tudo. O que foi o legado do Dom Cláudio Rumes, certo? De resto, eu acho que não tem mais o que se dizer, né? Em muitos aspectos, ele foi um dos cérebros por trás desses aspectos mais progressistas do pontificado do Papa Francisco. E eu considero que o Dom Cláudio Rumes foi uma síntese do que é das piores tendências da Igreja Católica no Brasil e que, de certa maneira, exportou pelo mundo. Nós oremos por ele. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.